Quem costuma vir ao supermercado já percebeu a alta no preço dos alimentos. Muitos consumidores enfrentam dificuldades para comprar os produtos mais básicos presentes na cesta básica. Segundo o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação do mês de janeiro teve maior pressão entre o grupo de alimentos e bebidas, com alta de 1,02%, afetando principalmente as compras da população que possui menor renda, como relata o economista Érico Veras. Quando você pega uma pessoa que ela ganha um salário mínimo, a maior parte da renda dela vai ser consumida com alimentação. Aí, para essa pessoa, a inflação dos alimentos pesa muito mais do que você pegar uma pessoa que tem uma renda familiar de 30 salários mínimos. O item alimentação, ele não pesa do mesmo jeito que pesa para uma pessoa com um salário mínimo. Esse é o caso do educador físico Jardim Marques, que antes conseguia comprar os alimentos para sua casa e ainda ajudar na casa da sua mãe, mas hoje em dia isso ficou impossível. Bom, meu poder de compra antes, eu tinha uma feira assim, bem supérflua, tinha algumas coisas que realmente a gente comprava por comprar, mas hoje é tudo anotado na ponta do lápis, e inclusive eu fazia uma feira para casa e ainda que sobrava eu comprava um pouco para minha mãe, para deixar na casa da minha mãe. Hoje realmente eu não consigo mais fazer isso, eu tenho que colocar tudo na ponta do lápis, porque senão a gente não consegue comprar tudo. Para Jardim, na hora da escolha, a substituição de um alimento por outro se tornou um hábito comum para tentar fugir do aumento dos preços. Lá em casa, nós somos em 3, e aí por conta desse aumento dos alimentos, a gente acabou que não conseguindo mais fazer a feira que a gente fazia todos os meses, Por exemplo, alguns alimentos que realmente subiram muito o preço. O óleo de cozinha está muito caro, o arroz está muito caro, o leite ele vem aumentando gradativamente. São exemplos de alguns alimentos que realmente vêm pesando dentro do bolso, Além de tudo, as carnes elas têm triplicado de preço e acaba que a gente tendo que substituir ela por outras coisas, Pela carne suína, pelo frango e assim vai. O economista Érico Veras explica ainda que entre os diversos itens alimentícios presentes no supermercado, uns sofrem mais com a inflação do que outros. Por que a gente chega no supermercado e olha e diz assim, como é que o governo diz que a inflação está 0,25%, tá? E eu cheguei no supermercado e o arroz subiu 10%. E ele está dizendo que é menos de 1%. É porque você está vendo a análise de um item só. São diversos os motivos que geram esse aumento de preços no comércio de alimentos. Segundo o secretário executivo da Associação Cearense de Supermercados, Antônio Salles, os supermercados são apenas intermediários das indústrias e dos produtores, não sendo os causadores dessa variação. O aumento de preço que é verificado no supermercado, o consumidor tem que entender que o supermercado ele é um intermediário, da indústria, do produtor para o consumidor. Obviamente é onde o preço realmente aparece na hora da compra, Mas esse preço, existe uma pressão de mercado, Muitas vezes por conta de dólar, muitas vezes por conta de exportações, Isso foi muito comum no início da pandemia, principalmente nos 3 primeiros meses, Houve uma pressão inflacionária. Eu diria que foi muito notada nos derivados de leite, no arroz, no feijão, por conta de exportações, do câmbio favorável do dólar, favorecendo as exportações do agronegócio, que impactou bastante no preço dos supermercados. Com a pandemia do novo coronavírus, milhares de pessoas perderam sua fonte de renda e, com isso, a preocupação de colocar comida na mesa se somou ao medo de contrair o vírus. Esse foi o caso de Rita Costa, que trabalhava vendendo artesanato na feirinha da Beira-Mar. A gente é autônomo, principalmente eu, que dependo da minha renda, só tenho dinheiro se eu vender, e agora nessa restrição, eu sequer estou trabalhando, e complicou mesmo. Se não fosse as pessoas da casa, eu não tinha como fazer minha feira, principalmente pelos aumentos abusivos, Porque no início da pandemia,
80% dos produtos como óleo, ovos, arroz, feijão, era um preço e subiu depois da pandemia, porque o óleo era 4 e pouco, agora é 10, 11 reais, o ovos eu comprava de 6, agora é 18, então foi um aumento muito abusivo e eu acho muito difícil um país que nem o nosso sair de uma situação dessa se os governantes não olharem principalmente para os pobres, né? E o sentimento de angústia tem acompanhado Rita constantemente nesse momento. No início tinha ao menos o auxílio, agora não tem mais nada. Aí você fica preocupado, você como dona de casa se preocupa mesmo, porque não tem o que trazer para dentro de casa, não tem o dinheiro. Isso é muito preocupante. Essa dificuldade financeira também tem afetado a microempreendedora Giovana Praciano, que teve que parar com as vendas de sua doceria nesse período. Eu decidi dar um pause, porque isso afetaria a minha marca no sentido de deixá-la mais cara. E era uma marca muito pequena que ainda estava conquistando um espaço no mercado. Então, com a alta, eu preferi dar uma pausa para que os preços diminuíssem, normalizassem mais, para que eu pudesse voltar e os clientes não percebessem, né? O aumento nos meus preços. Esses foram apenas alguns dos casos, mas desde o ano de 2020, a inflação tem sido mais sentida devido ao desemprego e à queda de renda das famílias. Certo? Porque se a gente estivesse com uma inflação que está aí na casa dos 4 e poucos por cento, mas com todo mundo empregado, nós não estaríamos com problema. O maior problema é justamente a queda de renda, ou seja, eu tenho o aumento do custo e a diminuição da renda. Ok? Então, essa combinação, ela faz com que as famílias sofram bastante. Para o ano de 2021, Érico Veras afirma que o cenário econômico ainda vai continuar difícil. Eu diria que esse ano nós vamos ter um ano menos doloroso sanitariamente, se a gente fizer as coisas direitinho. Estamos com a vacina, é claro que você não muda as coisas de uma hora para outra, mas nós vamos ter um ano doloroso economicamente. Existe uma perspectiva da inflação continuar subindo por duas questões. Uma questão é uma parte da nossa inflação, ela também é em função do dólar, tá certo? Por duas questões de função do dólar. Quando o dólar sobe, e aí vocês vão pegar a carne, eu tenho um incentivo. E os grãos também, se você olhar milho, soja, tudo isso está aumentando de preço, porque se o dólar sobe, eu tenho incentivo à exportação, aí você pega países como a China comprando bastante, tá certo? E isso gera uma inflação de custo.